Neste vídeo eu vou te explicar a diferença entre climatério e menopausa. Eu sou a doutora Cristiane, médica ginecologista. Lembre de curtir e se inscrever no meu canal e mandar esse vídeo para todas as mulheres, porque todas nós precisamos entender esse período da nossa vida, porque ele vai chegar. E existe uma confusão de conceito entre climatério e menopausa, tudo o que acontece ali, desde os fogachos, que são os calorões, o ressecamento vaginal, a perda de libido, a queda do cabelo, a alteração do humor, a memória que fica alterada, e a gente vai estar numa fase extremamente produtiva, querendo trocar de profissão, trocar de marido, fazendo filho, que nem a Cláudia Raia aos 55 anos, mas a gente entende pouco sobre este período. Então, eu preciso que você preste atenção. É rápido, mas faz muita diferença. Vamos fazer o seguinte: vamos estipular o que é um período de tempo. Quando a gente está na infância, é um período de tempo. Quando a gente está na adolescência, é um período de tempo. Quando a gente estiver na fase adulta, é um período de tempo. Quando a gente estiver no climatério, é um período de tempo. E depois a gente vai estar na pós-menopausa, na pós-climatério, é outro período de tempo. A infância tem toda uma característica que acontece ali. Se você olhar uma criança, um menino e uma menina de costas com 5 anos, você não sabe quem é o menino, quem é a menina, se tiver de cabelinho do mesmo tamanho. Então, a infância é marcada por N características. De repente, o que muda na vida da gente? Para a gente ir para a adolescência, os nossos ovários começam a funcionar. Se os nossos ovários começam a funcionar e os testículos começam a funcionar nos meninos, nossas características sexuais começam a aparecer. Então, quem que molda as nossas características sexuais? A produção hormonal ovariana. Então, essa produção tem uma mensagem. Essa mensagem é: o útero se prepara, porque a gente, a partir de agora, pode engravidar. A partir de agora, vai vir menstruação. A partir de agora, precisa crescer mama para, se eu engravidar, amamentar. Eu preciso ter um formato de corpo mais arredondado, com cintura, com bumbum, para chamar a atenção de macho para poder engravidar. Então, meu cabelo muda, fica mais brilhoso, tem mama, tem bumbum, independente da raça. Todo mundo vai passar por uma transformação corporal, sexual. Dentro disso vão vir várias outras mudanças. A gente vai ter muco na calcinha, a gente vai ter um humor que vai ficar mais irritadiço, mais agressivo, com maior ou menor mudança, todo mundo passa por isso. Então, essa fase da infância para a adolescência, em que existe a primeira menstruação, que é a menarca, isso faz com que a gente entre na fase reprodutiva e exista várias mudanças comportamentais e corporais. Aí a gente vai passar um período que é a nossa fase adulta, que é onde a gente vai, né, assim, ter filho, enfim, produzir o que a gente tem que produzir, e é onde o nosso ovário está funcionante, onde nós estamos reprodutivamente ativas, então onde a gente pode engravidar a qualquer momento. De repente, começa a outra fase, que é o climatério. Então, é um período de tempo que nem a adolescência. A adolescência, vamos dizer que começa lá nos 11, 12, 13, vai até os 19. Então, a gente tem adolescente de 11 anos, de 12, de 13, de 14, de 15, 16, 17, 18, 19. A de 18 é um pouco diferente da de 12, mas é considerada adolescente. Então, o climatério também é a mesma coisa. A gente tem um período longo de tempo, dos 40 aos 55, dos 40 aos 60, enfim, tem um período aqui. Dentro desse período de tempo vai acontecer a última menstruação, que é a menopausa, que é 1 ano sem menstruar. Então, é uma contagem retrógrada. A gente só pode saber quando é a nossa menopausa contando para trás. Então, hoje foi minha última menstruação. Quando que eu vou falar que hoje é a data que eu menopausei? Só daqui a 1 ano. Então, são conceitos que às vezes bagunçam um pouco a cabeça, mas que é importante a gente saber. Então, a primeira menstruação chama menarca, a última menstruação está nessa caixinha, que é a menopausa.
A primeira menstruação acontece nessa entrada da adolescência, a última menstruação vai acontecer dentro do climatério. E aí, dentro do climatério, vão acontecer várias coisas do contrário da adolescência. Se aqui eu comecei um monte de coisa para poder poder reproduzir, aqui eu não vou mais poder, não vou mais precisar reproduzir. Então, eu não vou precisar mais ter muco vaginal catarrento para levar o espermatozoide com mais facilidade. Então, eu fico mais seca, minha vagina começa a secar. Aqui eu tenho um humor mais deprimido, mais embutido, mais, né, para dentro. Eu não sou tão sociável. Aqui na adolescência eu quero bater perna no mundo, eu quero brigar com o mundo, eu quero construir um mundo melhor. Aqui eu já desisti disso, aqui eu fico mais para dentro. Aqui na adolescência eu tenho energia para dar e vender. Aqui eu já fico economizando, eu tô cansada, eu tô indisposta. Aqui eu tenho memória para fazer 10 faculdades, para fazer o que eu quiser, para eu estudar, para eu empreender. Aqui eu já sinto uma perda de memória, de foco, de criatividade. Aqui eu quero transar, porque eu quero engravidar, porque é isso que o corpo está mandando, é isso que os hormônios ovarianos estão mandando. Aqui eu já não me interesso mais por sexo, porque já não tenho que engravidar mais. É assim que o cérebro interpreta. Então é importante a gente olhar para as queixas da mulher no climatério, porque é um período muito longo. E muitas mulheres acham que é só calorão e ressecamento vaginal. E falam assim, eu não senti nada na minha menopausa. Bom, você não sentiu nada, não é verdade. E não é na menopausa, é no climatério. E ali você pode observar alguma alteração de humor, você vai ter, de energia, você vai ter, de interesse sexual, você vai ter, do que acontece no canal vaginal, seja o ressecamento, seja o afinamento, enfim. Então é importante a gente entender mais sobre isso, a gente entender mais o que é a menopausa, que é um período de 1 ano dentro de um climatério, que é um período de quase 20 anos. E tudo que a gente fizer aqui vai interferir na próxima etapa, que é o pós. Que aí, gente, não tem mais pós-pós, entendeu? Assim. Então, cada fase é importante, porque se você não entender que do climatério, o que você não cuidar, você vai ter que trazer de repercussão para o seu futuro, é onde as mulheres sofrem muito com o envelhecimento. Porque vai deixando a memória apagar, vai deixando a vida sexual passar, vai deixando o corpo deformar, e aí depois, né, vem uma depressão ou vem uma chateação que não precisava ser assim, se você recuperar o sistema hormonal e imitar o que acontece na adolescência nessa faixa etária, tá bom? Então hoje o assunto era entender mais sobre climatério e menopausa, essa diferença, para a gente começar a conversar mais sobre os sintomas e os tratamentos dessa faixa etária. E se eu quiser achar a doutora Cris? Se você quiser me achar, se você quiser consultar comigo, eu atendo em Campo Grande, atendo em São Paulo, vai ficar um link aqui embaixo, em algum lugar, do telefone para vocês ligarem e marcarem consultas. E suas redes sociais? As redes sociais, tem um link, né, Pedro? O Instagram também. Tem o Instagram, que tá tudo ali embaixo, fica mais fácil de... E aí a gente também tem aula numa plataforma que é lá na Sala Íntima, que você pode acessar por aqui também.